Sistemas de amortização. Os sistemas de amortização de empréstimos e financiamento tratam basicamente da forma pela qual o principal e os encargos financeiros são restituídos ao credor do capital. Antes do estudo desses vários sistemas, é importante que sejam definidos os principais termos empregados nas operações de empréstimos e financiamentos. Primeiro deles, encargos financeiros ou despesas financeiras. Representam os juros da operação, caracterizando-se como custo para o devedor e retorno para o credor. Os encargos financeiros podem ser pré-fixados ou pós-fixados. O que distingue essas duas modalidades é a correção da dívida, em função de uma expectativa, que é a pré-fixação, ou verificação posterior, que é a pós-fixação, do comportamento de determinado indexador. Em outras palavras, nas operações pós-fixadas, há um desmembramento dos encargos financeiros em juros e correção monetária, ou variação cambial, no caso da dívida ser expressa em moeda estrangeira, que vier a se verificar no futuro. E, nas expectativas, estipula-se uma taxa única, a qual incorpora, evidentemente, uma expectativa inflacionária para todo o horizonte do tempo. Assim, para uma operação pós-fixada, a taxa de juros contratada é a taxa definida como real, isto é, aquela situada acima do índice da inflação verificada no período. Além do encargo real da taxa de juros, as operações pós-fixadas prevêem também a correção monetária, ou variação cambial, do saldo devedor da dívida, o que representa normalmente a recuperação da perda de poder aquisitivo da parte do capital emprestado e ainda não restituído. Nas operações pré-fixadas, os encargos financeiros são medidos por uma taxa única, a qual engloba os juros exigidos pelo emprestador e a expectativa inflacionária para o período de vigência. A amortização. A amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Deixei destacado aqui para você não esquecer. Os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Então, a amortização refere-se ao pagamento do principal, que é o capital emprestado, o qual é efetuado geralmente mediante parcelas periódicas, mensais, trimestrais, etc. Saldo devedor representa o valor do principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago ao credor a título e amortização. Prestação. A prestação é a soma do valor da amortização com os encargos financeiros devidos em um determinado período. Assim, a prestação é igual à amortização mais encargos financeiros. Carência. Muitas operações de empréstimos e financiamentos prevêem diferimento na data convencional do início dos pagamentos. Por exemplo, ao se tomar um empréstimo por 4 anos a ser restituído em prestações trimestrais, o primeiro pagamento ocorrerá normalmente 3 meses após a liberação de recursos, vencendo as demais ao final de cada um dos trimestres subsequentes. Pode, no entanto, ocorrer um diferimento ou carência no pagamento da primeira prestação, iniciando-se, por exemplo, 9 meses após o recebimento do capital emprestado. Neste caso, diz que a carência corresponde a 2 trimestres, ou seja, equivale ao prazo verificado entre a data convencional de início de pagamento e o final do 9º mês. É importante acrescentar ainda que a carência significa a postergação só do principal, não sendo incluídos necessariamente os juros. Os encargos financeiros podem, dependendo das condições contratuais estabelecidas, serem pagos ou não durante a carência. Na hipótese
de se decidir pela carência de juros, os mesmos são capitalizados e pagos junto com a primeira parcela de amortização do principal, ou são distribuídos para as várias datas pactuadas de pagamento. Então, em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor. Isto é, pagamento é igual a amortização mais juros, sempre. Os principais sistemas de amortização são o sistema de amortização constante, que é chamado de SAC, onde a amortização da dívida é constante e igual em cada período. Então, no sistema de amortização constante, a amortização é constante, é toda ela igual. O segundo é o sistema Price, ou francês, onde todos os pagamentos, ou seja, as prestações, são iguais. Então, no sistema Price, os pagamentos são iguais, ou seja, as amortizações são diferentes. E no terceiro, o sistema de amortização misto, onde os pagamentos são as médias aritméticas dos sistemas de amortização constante e do sistema Price. Vamos fazer agora algumas análises. Em todas as nossas análises, utilizaremos um financiamento hipotético de R$300 mil, que será pago ao final de 5 meses à taxa mensal de 4%. Na sequência, será essencial o uso de tabelas consolidadas com os dados de cada problema e com informações essenciais sobre o sistema de amortização. E o primeiro sistema que nós vamos ver é o sistema de amortização constante. Ele tem um uso comum no sistema financeiro de habitação. E para calcular a amortização, a gente vai pegar o valor do empréstimo e dividir o número de prestações. No nosso caso, a gente vai pegar o valor do empréstimo, que é R$300 mil, e dividir por 5 pagamentos, que são 5 prestações. Então, nós vamos ter a amortização constante em R$60 mil. 300 mil divididos por 5. Para os 5 pagamentos. As amortizações são sempre constantes e iguais. Os juros no saque, por incidirem sobre o saldo devedor, cujo montante decresce após o pagamento de cada amortização, assumem valores decrescentes nos períodos. Em consequência do comportamento da amortização e dos juros, as prestações periódicas e sucessivas do saque são decrescentes em progressão aritmética. Vejamos agora a planilha do saque. Então, nós já calculamos a amortização. E a primeira coisa que eu faço numa tabela de sistema de amortização constante é colocar a amortização constante. Repara que está em azul negrito aqui, todas elas iguais. E vamos calcular. Lembrando que os juros incidem sempre em cima do saldo devedor. Então, o nosso exemplo aqui, a taxa mensal de 4%, vezes 300 mil, 12 mil. Lembrando que o pagamento é amortização mais juros, então 12 mil mais 60 mil é igual a 72 mil. Então o pagamento fica 72 mil. Lembrando que o saldo devedor eu tenho que diminuir da amortização. 300 menos 60 mil, 240 mil. De novo, 240 mil vezes 4% dá 9.600. 9.600 mais 60 mil, 69.600 é o valor do pagamento. Tem que diminuir 60 mil do saldo devedor. Vai sobrar 180 mil vezes 4% são os juros. Mais a amortização vai ser o valor do pagamento, 67.200. O saldo devedor, menos 60 mil de amortização de novo, e incide 4% de juros, 4.800. Mais 60 mil, igual a 64.800. O saldo devedor agora é de 60 mil, né, que é 120 menos 60. 60 mil vezes 4%, 2.400, mais 60 mil de amortização, eu tenho 62.400. 60 mil menos 60 mil de amortização, eu tenho saldo devedor de zero. Então, o total amortizado foram 300 mil reais, total de pagamentos foram 336 mil reais. Quanto foi de juros? 336 mil reais menos 300 mil, eu tenho 36 mil reais de juros. Bem simples. Sistema francês
ou sistema Price. O sistema de amortização francês, amplamente adotado no mercado financeiro brasileiro, estipula, ao contrário do saque, que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Em outras palavras, os juros decrescem e as amortizações crescem ao longo do tempo. A soma dessas duas parcelas permanece sempre igual ao valor da prestação. Vejamos agora um caso. Lembrando que agora a gente vai calcular os pagamentos, as prestações, usando uma HP 12C, onde a gente vai precisar da tecla PMT. Então, como é que a gente vai fazer isso? 300 mil, trocando o sinal, é o meu valor presente, é o valor da minha dívida. Então, eu aperto PV. 4 é o valor da taxa de juros, então eu aperto I. 5 é o valor da quantidade de prestações, então eu aperto N. E eu aperto o PMT para saber o valor das prestações. Então as prestações têm um valor igual a 67.388,13 centavos. Então o início da minha tabela vai ficar assim. Eu tenho o saldo devedor de 300 mil reais, os pagamentos constantes iguais a 67.388,13 centavos, que eu já coloco tudo constante. Bem, eu sei que os juros é sempre sobre o saldo devedor. Então, 4% em cima de 300 mil, eu tenho 12 mil reais. A diferença entre o pagamento e os juros, eu vou ter a amortização. 67.388,13 centavos, menos 12 mil, eu tenho a amortização desse saldo e eu vou diminuir essa amortização em cima do saldo devedor. Eu vou encontrar 244.611,87. Agora, existe uma maneira de fazer isso aqui na HP. Vamos fazer. Então, fazendo na HP, o valor dos juros da amortização, lembrando que eu coloquei 300 mil CHS PV, 4 I, que é a taxa de juros, 5 N, que é o valor do número de pagamentos, apertei o PMT e me deu o valor de 67.388,13 centavos. Vou usar somente duas casas decimais, tá? Então, eu vou apertar F2. Muito bem. Então, para calcular o valor de cada parcela de juros, eu vou apertar F amorte. Então, a primeira parcela de juros vai ser 12 mil. Vou colocar aqui na minha tabela. Já está aqui. Né? Já fez esse primeiro exemplo. Trocando X com Y, eu vou achar o valor amortizado, 55.388. Está aqui também. E agora eu preciso saber o saldo devedor. Então eu vou apertar a tecla Recall PV. Então esse agora é o meu saldo devedor, 244.611,37. Está lá, já coloquei. Muito bem, vamos continuar calculando as amortizações. De novo, F amorte. Então, minha segunda parcela de juros vai ser 9.784,47. Coloquei lá. Troco o X com o Y, esse é o valor amortizado, 57.603,66. 57.603,66. E eu quero saber o valor da dívida. Recall PV. Então agora vai ficar saldo devedor 187.008,21. Vamos lá. Muito bem. Continuando. F amorte. Esse é o valor da minha terceira, 7.480,33 centavos.
56.480,33 centavos. Troca o X com o Y, esse é o valor amortizado, 59.907,80. E o saldo devedor, recall PV, 127.141 centavos. Bem, continuando, F, a morte, 5.084,02 vai ser os juros da quarta prestação. Troco o X com o Y, eu tenho o valor amortizado, 62.304. Recall PV, esse é o saldo devedor, 64.796,30. 64.796,30 centavos. Muito bem. F, a morte é o valor dos juros da última prestação, 2.591,85. Troca o X com o Y, 64.796,28. 64.796,28 é o valor amortizado e, por incrível que pareça, vai fechar a nossa conta, né? Saldo devedor 64.796,30 centavos, 64.796,28 centavos, vai dar um saldo aqui de 2 centavos. Vamos só conferir no HP. Recall PV, tá lá, 2 centavos. E resolvemos o problema pela tabela Price. Vejamos agora o sistema de amortização misto. No sistema de amortização misto, cada prestação é a média aritmética das prestações respectivas no sistema Price e no sistema de amortização constante. Então, se cair algum problema desse tipo para você, você vai ter que fazer as duas para poder achar o valor das prestações, somar e dividir por 2. Como nós já fizemos o mesmo exemplo, nós vamos só continuar. Então, continuando o exemplo, a primeira coisa que a gente vai colocar são as prestações constantes, né? Que é a do que a gente acabou de calcular, 67.388,13. Mas também temos que pegar do primeiro exemplo as prestações do sistema de amortização constante para achar a média aritmética das duas. Então, completando a tabela com os dados do primeiro problema, nós vamos ter a média das prestações calculadas pela tabela Price e pelo sistema de amortização constante. Nós vamos achar as prestações do sistema de amortização misto, que é a soma das duas divididas por 2. Então vamos trazer esses valores das prestações para uma segunda tabela para poder calcular. Então a gente vai ter o saldo devedor, trazendo as prestações da outra tabela, a gente coloca aqui. Lembrando, 4% vezes 300 mil é 12 mil de juros, então qual vai ser o valor amortizado? O pagamento menos os juros. Então vamos ter 57.694,06 e esse valor nós vamos tirar do saldo devedor. Vamos obter 242.305,94 vezes 4% é o valor dos juros, tiro isso do valor do pagamento, é o valor amortizado, jogo esse valor amortizado em cima do 242.305,94, vamos achar 183.504 vezes 4% é os juros, menos o pagamento, eu vou achar o valor amortizado. Esse valor amortizado eu tiro de 183.504 e vou achar os 123.550,20 centavos. Continuando, 4% em cima disso, eu vou achar 4.942, menos o pagamento, o valor amortizado vai ser esse. 123 menos o valor amortizado é 62.398,14 centavos, vezes 4%, é esse valor aqui.
menos os 64.894,07 é o valor amortizado e ponto, acabou. 0 a 0. Só o devedor vai ser igual a esse valor amortizado e eu zerei o meu sistema de amortização. Então esse aqui vai ser o valor total dos pagamentos, o valor total amortizado é o valor da dívida e aqui a quantidade de juros que eu vou pagar no fim do período. A melhor maneira de fazer isso é fazendo. Então, troca os juros e utiliza o sistema de amortizações que você aprendeu e você vai com certeza aprender isso na base de muito suor, mas não é tão difícil assim. Somente trabalho e dedicação.